Seja muito bem-vindo ao Cantinho Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Dentro da questão da EBD, adotamos nesse trimestre o livro de Atos dos Apóstolos como texto base, já que estamos falando sobre o cristianismo pioneiro. Acontece que o autor da revista não trabalha muitos textos, não apenas importantes, porém, até mesmo tidos como intrigantes, quando não curiosos. De qualquer forma, eu quero aproveitar esse espaço de reflexão teológica e trabalhar dialogando com alguns autores, compreender melhor o texto bíblico, sempre nos respaldando na palavra de Deus. Para tanto, eu estou me reportando ao texto de Atos, capítulo 5, versículo 15 e 16. Eu vou ler pelo menos mais um versículo que é dentro do contexto, mas a gente pode dar o pontapé inicial e responder à pergunta feita: se a sombra de Pedro curava realmente as pessoas. Vamos ver o que a Bíblia diz. Primeiramente, façamos a leitura que diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades vizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Observe que o contexto imediato nos ajuda a entender melhor. Quando a gente se reporta ao versículo de número 12, olha o que nos diz. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Várias vezes a gente vai ver uma nota semelhante a esta. E pelas mãos dos apóstolos, Deus realizava sinais, milagres, prodígios. Por causa de quê? Tais prodígios ou milagres serviam para autenticar a palavra de Deus, principalmente nos primórdios do cristianismo. A gente observa que Deus, por exemplo, curava através de Jesus como, como uma ação misericordiosa. Jesus tinha compaixão das pessoas, porém, tinha esse elemento importante de apontar para a obra de Jesus, indicando que as obras de Jesus eram feitas pelo próprio Pai. Deus, em Cristo Jesus, realizava todas as coisas, naturalmente, para o bem das pessoas, mas sinalizando para a palavra de Deus. E quando a gente vai agora para alguns comentários, eu tenho um que já é antigo, que fala sobre o livro de Atos, é da Casa Editora Presbiteriana. Na página 52 tem uma nota pequena, porque fala assim: o rápido aumento do número de crentes foi a causa da perseguição à igreja, visto como provocou implacável inveja nos saduceus. Contribuíram para esse crescimento em larga escala os milagres extraordinários operados pelos apóstolos. Note que esses milagres eram operados pelas mãos dos apóstolos. E o testemunho corroborado por esses milagres que davam o mais publicamente possível, visto como diariamente se reuniam os crentes no pórtico de Salomão, local frequentado do templo. Tão assombrosos eram tais milagres que sua notícia se espalhou por todos os recantos da santa cidade, dando lugar a que os enfermos fossem trazidos para as ruas, na esperança de que que ao menos a sombra de Pedro, projetando-se neles, efetuassem a desejada cura. As notícias sensacionais se estenderam até mesmo fora de Jerusalém, uma referência ao versículo 16, porque ele vai dizer o seguinte:
resultando que nas cidades próximas afluíssem doentes e possessos que eram curados. Nós temos essa informação aqui, que todos eram curados. Todos aqueles que eram levados com aquele intuito eram curados. Não significa que todas as pessoas na face da Terra foram curadas. O auditório é aquele a qual o texto está inserido. De qualquer forma, volto uma vez mais ao versículo 12, porque e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, de uma forma geral, pelos crentes? Não, pelas mãos dos apóstolos, pelas razões já explicitadas aqui. Tem um outro comentário, que é, desta vez, da casa publicadora, digamos, Batista, porque foi editado pela antiga Juerp, que foi a Junta, né, de Educação e Publicações da Convenção Batista Brasileira. O autor, ele vai fazer o seguinte comentário com relação a esse fato. Pedro continuou seu ministério de cura na área do templo, o que acarretou de novo uma reação da parte dos saduceus. Muitos dentre o povo haviam ficado tão impressionados com o poder curador de Pedro que se tornaram supersticiosos e criam que a sua sombra tinha poderes curativos. Isto também acontecera no ministério de Jesus. A mulher com hemorragia tocara nas vestes de Jesus, a fim de ser curada. A referência se encontra em Marcos, capítulo 5, versículo 25 e os demais versículos. Aquele seguinte. A mesma coisa aconteceu com Paulo em Éfeso, numa referência àquele episódio de lenços e aventais do corpo de Paulo para curar os enfermos, que vai ser objeto de um outro vídeo. Mas note que menciona tão somente a questão supersticiosa, segundo o autor, daquelas pessoas. A gente não tem informação bíblica, a partir do próprio texto, de que foi uma orientação tanto dos apóstolos, inclusive de Pedro. Tragam para não há no texto bíblico uma menção a uma orientação da parte dos apóstolos para trazerem os enfermos para que a sombra de Pedro o curasse. Provavelmente o poder não estava na sombra em si, mas nós sabemos que Pedro era uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo habitava nela e ainda transferia poder espiritual, e pelo fato de ser apóstolo, havia esse adicional, feitos extraordinários, era feito pela sua vida, bem como as dos demais apóstolos, para corroborar com a mensagem de Deus. Lembrando que naquele período nós não tínhamos a Bíblia, uma referência ao Novo Testamento, de uma maneira completa, plena. Pelo contrário. Ainda assim, o cristianismo estava nos primórdios, logo no começo. E essa autenticação da mensagem por meio dos sinais e prodígios apontava para a pessoa de Deus. Eu trago agora um outro comentário, desta vez um dicionário bíblico, Vida Nova. Ele é bastante volumoso, mas com relação a esse versículos, vai dizer poucas coisas. Em relação ao versículo 15 e 16. O povo levava os enfermos na esperança de que a sombra de Pedro se projetasse sobre eles, para que pudessem ser curados. Pedro, obviamente, era tido em alta estima, mas se a sombra realmente curava ou se era apenas uma expectativa do povo antes de se encontrar com Pedro, não fica claro. O povo de outras cidades da região também trazia seus enfermos e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E depois ele colocou uma nota abaixo desse comentário que acabou de ser lido por mim. Se encontra na página 1617, que diz assim: Nota: mágica e milagre. Está em negrito. Marcos capítulo 6, 56 e Atos 19, 12 contém relatos semelhantes de curas que nos parece ter algo de, aspas, mágico. Fica evidente, por outras passagens, no entanto, que os autores do Novo Testamento distinguem
o movimento cristão da magia e feitiçaria daquele tempo. Tem um exemplo aqui do caso do Simão o Mágico. Nós temos este episódio em Atos capítulo 8, versículo 9 até o 25. O que parece mais provável é que Deus está disposto a, entre aspas, falar a língua, fecha aspas, que as pessoas desejam. Ele está disposto a atender às suas expectativas de modo a levá-las ainda mais longe. A esse respeito, as pessoas com expectativas supersticiosas sobre o poder de Deus, como a mulher que tocou o manto de Jesus, lá em Lucas capítulo 8, versículo 43 até o 48, recebe o que genuinamente desejam e muito mais. No caso da mulher, não foi somente a cura, mas sim a salvação. Ainda que seja uma maneira supersticiosa, mas Deus, de uma forma muito graciosa e misericordiosa, acaba indo além em prol não apenas das pessoas, mas também para que o nome de Deus seja conhecido, reconhecido e engrandecido. Prossegue o texto. A resposta a esse respeito, as pessoas com expectativas supersticiosas, né, sobre o poder de Deus, como a mulher que tocou o manto, recebe o que genuinamente deseja muito mais. Aqueles que se preocupam em controlar os próprios poderes naturais, em vez de colocar à disposição de Deus, no entanto, não são tão bem-sucedidos. E vai mostrar aqui pelo menos dois casos, o de Atos 8, 9, 25, que se refere a Simão o Mago, e o outro episódio lá em Atos 19, versículo 13 e 16, que as pessoas não foram bem-sucedidas nesse quesito. Agora, para fechar a questão, eu trago aqui uma palavra muito assim, equilibrada da parte de John Stott, que foi um dos maiores teólogos que nós tivemos no passado bem recente. Ele fala assim: Lucas, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e o colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Ele faz menção ao relato, né, na verdade, de Lucas. E ele vai mencionar: a atitude deles pode ter sido um tanto supersticiosa, mas não vejo razão para condená-la como uma espécie de crença em magia. Assim como não condenaria a fé da mulher que tocou na roupa de Jesus, crendo que isso seria suficiente para curá-la. Não. As pessoas ficaram profundamente impressionadas pelas palavras e obras de Pedro, reconheceram-no como homem de Deus e apóstolo de Cristo, e creram que sua proximidade poderia curá-las. Talvez seja significativo que o verbo escolhido por Lucas como autor, e menciona aqui cobrir alguns deles, que significa literalmente cobrir com a sombra, tenha sido usado por duas vezes em seu evangelho, em referência à sombra da presença de Deus. Agora, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando não só doentes, mas também atormentados de espíritos imundos. E, nesse caso, ele abre um parênteses aqui e diz que Lucas não confunde as duas condições. Fecha o parênteses e continua. Os quais eram todos curados. Tratava-se de uma notável demonstração do poder de Deus para curar e libertar seres humanos, assim como o episódio de Ananias e Safira tinha sido uma demonstração de seu poder para julgá-los. De modo que a gente vê o texto, lê, por sua vez, houve comentários de autores que são estudiosos da palavra de Deus no intuito de nos ajudar, embora pudesse ter esse resquício de superstição, mas o que a gente vê é uma manifestação do poder de Deus de maneira graciosa sobre aquelas pessoas, de modo que elas eram de fato curadas, livres dos espíritos imundos, eram libertas, portanto, e a glória, sem dúvida alguma, era dada unicamente a Deus. Isso não significa necessariamente que este texto de Atos, capítulo 5 do 15 ao 16,
bem como aqueles mencionados aqui, constituem uma regra, tipo, a sombra do seu pastor vai curá-lo. Em hipótese alguma, nós temos como pegar esse versículo único, digamos assim, e torná-lo um padrão, uma norma para a vida das pessoas. Também não podemos ser supersticiosos ao ponto de colocar alguns objetos, quer seja um sal, uma água, um objeto, uma foto, trazendo para a igreja, numa ação que beira mais a superstição do que necessariamente fé. Nós não precisamos desse tipo, de usar esse expediente bíblico. Até porque nós vivemos pela fé e não por vista. A gente não precisa necessariamente de nenhum objeto, conforme alguns colocam, como se fosse um ponto de contato para que a pessoa possa receber uma bênção da parte de Deus. Nós não precisamos. Agora, é, só mencionar aqui na parte final deste vídeo, é de que isto aqui, sem dúvida alguma, não é regra, tanto é que quando o apóstolo Paulo, nas suas 13 cartas doutrinárias, ele, em hipótese alguma, menciona como um andamento, um padrão, olha, tragam as pessoas para que os apóstolos venham curá-los através das suas sombras, nada disto. Ademais, nós temos também outros apóstolos, como é, que escreveu a Bíblia. João escreveu pelo menos 3 cartas, epístolas, além do Apocalipse. 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse, e não menciona nada. Não menciona nada nesse tipo, de que a sombra ou algum objeto deveria ser colocado como se fosse uma prática ou norma da igreja cristã. Não era. Como eu disse, caso, vou dizer assim, único, logo não se constitui padrão. A gente não vê também Pedro fazendo isto. Pedro escreve pelo menos 2 cartas que chegaram até nós. Ele não fala nada nesse sentido. Logo, nós não temos autoridade bíblica para, com base no versículo específico, tentar tornar regra para as demais pessoas. O que nós podemos, claro, nos dias atuais, é quando alguém está enfermo, o que a gente faz? A gente busca, sim, atendimento médico, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, disse o próprio Jesus. Quando a pessoa está doente, nós levamos para o hospital. Mas isso não vai nos eximir da responsabilidade e do compromisso que nós temos, que, como crentes de Jesus, de orar por tais enfermos, por tais necessitados.